Então, como eu monto a coleta de dados no estudo qualitativo? Uma Então, entrevista? de novo, pois é. Assim como você escolheu o método, né, com base na pergunta que você está fazendo, no objeto que você vai investigar e nas condições concretas de fazer a pesquisa, da mesma maneira você escolhe o método de coleta de dado, né? Bom, eu tenho uma aluna que vai entrevistar odontólogos que desenvolvem práticas alternativas, né? Acupuntura, homeopatia. Inicialmente tem uma lista de 70 no Brasil, que foram reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia. 70 espalhados pelo Brasil. Essa é a pesquisa de doutorado dela. Como é que ela vai coletar essa informação? Imagina que ela ia ter que viajar por todos esses lugares para fazer essas entrevistas. Inviável. Ela poderia tentar mandar e-mail para essas pessoas. As pessoas podem até responder por e-mail, mas é muito pequeno o retorno. Sem dúvida. Né? Então, como é que a gente está optando? Fazer entrevista telefônica. Então, ela entra em contato com as pessoas antes, manda um resumo da pesquisa, a aprovação do comitê de ética, o termo de consentimento, agenda com a pessoa dia e hora para a entrevista, e aí ela liga para a pessoa, faz a entrevista e grava. Entendi. Então ela está fazendo a gravação. Então, assim a gente escolheu. Ela não tem acesso a essas pessoas. Claro. Tá certo? Bom, supondo que eu vá fazer uma pesquisa sobre o que os alunos pensam de usar filme numa disciplina do curso médio. Né? Bom, eu sou professor de uma escola médica. Eu posso convidar alguns alunos do primeiro ao sexto ano que venham fazer uma conversa comigo sobre esse fato, sobre essa questão. Usar ou não o filme. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem? Qual é a potência e qual é o limite? Né? Eu posso convidar 10 pessoas para virem se sentar comigo numa sala e eu posso conduzir uma entrevista coletiva perguntando para você o que é e você o que pensa. E você, gosta ou não gosta? Ou eu posso organizar essa reunião de forma em que eu tente identificar o que é consenso entre todos eles ou o que não se estabelece como consenso e fica como conflito naquele grupo. Tá certo? E aí eu vou aprofundar esse debate. Olha, parece que é consenso para esse grupo que, de fato, por ser uma geração imagética, que foi exposta às imagens muito cedo, faz muito sentido ter o vídeo presente. Né? Agora, é conflito como explorar isso. Uns gostam de fazer o debate depois, outros gostam ou preferem que o debate seja feito 2 dias depois. Né? Outros preferem ter a sinopse antes, outros preferem não ter a sinopse antes. Quer dizer, isso fica como conflito. Agora, o que é consenso? O filme faz sentido. Tá certo? Então, como é que eu vou escolher? Ora, eu tenho acesso, é viável e cumpre a minha questão, né? Então eu vou fazer uma observação, eu vou estar perto, eu tenho acesso facilitado, então eu posso conviver com essas pessoas, eu posso fazer uma observação participante e passar com elas tempo suficiente para eu entender os processos. Claro. Né? E aí eu posso fazer entrevistas em profundidade com essas pessoas. Individualmente, talvez. Individualmente. Né? E aí eu sentindo a necessidade de novos métodos de coleta com o desenrolar do projeto, que é uma coisa que me angustia como pesquisadora quant muito. Né?
Só experiência para determinar de que forma. Não tem como... Não tem, porque... Talvez tenha muito mais receitinha de bolo na quanti do que na quali, ou não? Nesse sentido, Sim. a pesquisa qualitativa ela é mais aberta e ela propicia mais abertura para esse tipo de coisa. Então, eu estou vivendo lá o processo, né? Eu estou vivenciando a realidade daquela comunidade naquele momento. E aí eu vou identificando que não, para eu entender algumas coisas, vale a pena eu fazer uma entrevista com algumas pessoas daquela comunidade. E eu não tinha previsto a entrevista, Entendi. né? Aí eu vou fazer uma entrevista, mas eu vou fazer uma entrevista aberta primeiro. Eu vou chegar para essa pessoa e vou perguntar: bom, para você, o que significa participar dessa comunidade? A pessoa talvez ache estranho. O que você quer saber? Exatamente. Você vai falar: não, eu quero saber isso mesmo, dessa maneira geral. O que significa viver aqui nessa comunidade? E a pessoa vai te falar coisas que são importantes para ela e que ela vai trazer para validar, né? No meio do caminho, você pode identificar que a partir dessas entrevistas abertas, dá para você fazer um roteiro que leve exatamente a saber o tipo de informação que você está querendo buscar agora. Entendi. E aí você transforma. Inicialmente você tinha pensado uma observação. Aí você agregou a entrevista aberta. E agora você já tem uma entrevista semi-estruturada. Tá certo? Esse é o vai e volta da pesquisa quali, não? Ela pode ser, mas é que você está fazendo um processo de aprofundamento na informação. Nesse momento, né? Você está em busca de ser mais preciso na informação. E uma angústia que eu tenho, porque para nós, quantes, eu determino um número de pessoas e, para mim, é um problema gravíssimo quando uma pessoa se nega a participar do meu projeto. Né? Se eu tenho uma desistência de participar de, sei lá, 10%, por exemplo, isso para nós é um problemaço grande. E me parece que tem um significado diferente a pessoa se negar numa pesquisa quali. Qual seria esse significado? A gente tem essa estrutura social estruturada. Né? Então, aparentemente, as coisas estão normalizadas. Né? É assim mesmo. Esse é assim mesmo significa uma naturalização do mundo social. Não é assim mesmo. Está assim mesmo. Porque está organizado dessa maneira. Mas se está assim organizado é porque alguém em algum momento organizou. Né? Não caiu do céu, Deus não fez esse processo. Né? Então, essa é assim, a pesquisa qualitativa lida com a construção social da vida coletiva. Né? Então, a recusa de uma pessoa, ela é muito significativa. Ela não é um problema, ela é um significado. Por que uma pessoa se recusaria a falar de determinado assunto? Ou ela não se sente nada à vontade, ou ela sente que ela não tem nada a dizer sobre aquilo, ou ela se sente absolutamente constrangida e coagida, ou ela se sente absolutamente exposta se ela disser sobre aquilo. Ora, qualquer uma dessas situações, ou ela está alienada do processo da construção social, ou ela está subjugada ao processo de construção social, ou ela está retraída pelo medo das consequências de se expor àquele debate. Entendeu? Então, isso é dado de pesquisa. A recusa à participação tem um significado super interessante para a gente tentar entender. Né? E aí, a questão da linguagem na pesquisa qualitativa que é muito forte. Né? A entrevista, repete-se muito, né? Perguntar não ofende. Isso é mentira. Concordo plenamente. Perguntar ofende. Né?
E quem pergunta... Até nós da Quant temos essa consciência. E perguntar, e quem pergunta está emitindo a direção de poder está indo de quem fala para quem ouve. Mas, em realidade, quem conduz a dinâmica não é quem fala, é quem ouve. Porque eu posso querer te entrevistar, mas você levanta e vai embora, acabou a entrevista. É claro. Né? Então, assim, o que se foi identificando com os estudos de linguagem, e aí quando Foucault escreve As Palavras e as Coisas, é um pouco isso, a linguagem não é neutra. Quem fala, fala de algum lugar social. E o direito à fala, ele é desigualmente distribuído socialmente. Claro. Ele é parte da inserção na estrutura social. Tá certo? Então, fazer uma entrevista é lidar com essa dimensão. Né? E quando uma pessoa, então, desiste de participar disso, tem um significado para ser investigado. Claro. Ou, lógico que se a pessoa se recusou, ela não quer conversar comigo. Mas eu posso fazer essa reflexão. Entendi. Entendeu? E isso é um dado importante que, na minha publicação, eu também... Tantas pessoas se recusaram. E eu tento determinar que tipo de perfil tinha essa pessoa, não. Eu não tenho essa condição de fazer isso, não. Não, você não tem como fazer. E não tem os porcento também. Não tem. Porque não faz sentido. Ela viveu uma situação que ela não quer falar sobre aquela situação. No máximo que você pode fazer é tentar analisar, refletir sobre por que uma pessoa que tenha vivido essa situação não queira participar de um momento de falar sobre isso. Né? Quer dizer, por que uma mulher estuprada não denuncia o estuprador? Ou violentada fisicamente não denuncia a violência? Vários fatores. Sim, com certeza. Mas isso, para nós que somos quant, é uma coisa muito assustadora. Porque quando nós somos treinados a pegar um dado e tentar, apesar de que eu não concordo nisso, até a gente tinha conversado isso, né? Tentar não inferir muita coisa. Olhar os dados e concluir exatamente dentro do que eu tenho. Isso é talvez uma coisa do método Quant que eu nem concordo muito, mas é muito... Agora, eu tentar inferir baseado numa pessoa que eu nem conversei com ela, parece uma coisa, no mínimo, assustadora para mim. Sim, mas você como vai pesquisadora. inferir... Então, mas você vai inferir, não é a partir da sua subjetividade, da sua imaginação. Você vai inferir a partir de uma estrutura social concreta, Previamente montada, estudada. previamente estratificada, em que a gente sabe que os gêneros são diferentes, né? Então a gente sabe que existe a divisão social do trabalho, a divisão sexual da vida, a divisão de classe econômica, a divisão por escolaridade. Quer dizer, a gente sabe que essa estrutura é estratificada, que os acessos são diferentes, que as exposições são diferentes. Então, eu não estou falando de uma fantasia. Não, eu Eu estou falando de um sim. lugar concreto. Aquela pessoa habita um lugar social concreto. Que já foi estudado por outros E eu vou inferir, também. portanto, eu vou discutir, portanto, a partir daquele lugar social, por que a pessoa se sente à vontade ou não para falar sobre aquele fato. Entendi. Levando em consideração que toda essa estrutura, ela determina e é determinada. Também não é uma coisa mecânica em que as pessoas se inserem nessa cultura, né, nessa estrutura, e uma vez inseridas, elas perdem a capacidade de fazer escolhas próprias. Não é assim. Existem filtros, né? E as escolhas vão sendo compostas pelo que individualmente eu tenho como história de vida, como dimensão psíquica do meu ser, e a dimensão estrutural. Então, aqui nessa interação micro-macro, eu vou fazendo as minhas escolhas possíveis. Tá certo?
Então, é a partir disso que eu vou fazer essa análise. Né? Não é uma fantasia. Né? Claro. Como a gente identifica viés em estudo quali? Da mesma forma como você tem viés no quant. Né? Você tem viés de amostra, você tem viés de coleta, você tem viés de análise e você tem viés de interpretação. A gente tem os mesmos vieses. Né? A diferença fundamental, o que garante a redução de viés, são dois processos na pesquisa qualitativa. A capacidade reflexiva do autor, né? Quer dizer, o tempo inteiro você está observando a sua inserção naquele processo e tentando determinar como é que você está vivendo aquele processo de interação com as pessoas com quem você está fazendo a pesquisa. E aí você relata isso, explicita isso, tá certo? E a outra forma é quando você trabalha ou com grupo ou com os próprios entrevistados para validar cada uma dessas etapas. Né? Quer dizer, então, eu vou fazer a escolha da amostra. Né? Quem é que eu vou entrevistar? Ora, não faz sentido eu entrevistar quem não tenha participado efetivamente daquela situação que eu estou investigando. Claro. Né? Tá bom. Suponha que eu quero saber como é a qualidade de vida de cuidadores de quem tem a condição crônica. Então, tem que ter essa característica. Se não tiver essa característica de ser cuidador de alguém que tem condição crônica, não faz sentido. Claro, com certeza. Tá certo? Então, isso me garante um controle de viés aí. Então, eu posso mostrar essa escolha que eu fiz para outro pesquisador. E ele vai fazer esse processo de validação da amostra. Bom, eu construí um roteiro de entrevista para entrevistar essas pessoas. Eu faço um pré-teste desse roteiro. Né? E eu posso discutir esse pré-teste com outros pesquisadores. Tá certo? Trabalhar em grupo talvez seja uma dica muito interessante. A pesquisa qualitativa em grupo ela é muito mais produtiva. Porque um dos piores, uma das maiores angústias de quem não conhece a pesquisa qualitativa é dizer que ela é muito subjetiva. Né? Toda pesquisa é muito subjetiva. Com certeza. É um sujeito que está fazendo. Era o que eu estava te falando ontem. A sensação que eu tenho é que eu sou uma fraude fazendo aquilo. Exatamente. Então, o que facilita muito esse controle dessa subjetividade é o grupo. Né? Porque o grupo vai validando as escolhas que você faz ao longo do caminho. Tá certo? Então, eu fiz a escolha pela amostra, agora eu fiz a escolha pelo instrumento, pelo método que eu vou usar para coletar o dado. Aí tem o momento da transcrição e organização desses dados. Categorização. Isso. Eu posso, de novo, voltar, eu faço as categorias e posso voltar aos entrevistados e falar, olha, do seu discurso, da sua entrevista, eu identifiquei esses pontos como principais. Você concorda? Isso valida. Claro. Né? Ou com outro pesquisador. Né? E o tempo inteiro, então, fazendo esse movimento de ter claro que na pesquisa qualitativa eu, pesquisador, sou o instrumento principal da coleta dessa informação, então eu tenho que estar muito calibrado. Né? E como se calibrar? Sendo reflexivo, que é pensar enquanto faz, e tendo meios para fazer o controle dessa reflexividade. Entendi. O outro é que faz esse controle. O que não é diferente da quant. Não, quant tem. É muito validação próximo. interna e externa. Exatamente. A coisa do cego, né? A gente usa muito um olho cego que não conhece a pesquisa. Exatamente. Muito legal. Uma questão que eu acho que a gente ainda não discutiu a parte de todo pesquisador tem essa necessidade de publicar os seus dados, né? Para isso ele precisa cada vez mais passar num comitê de ética, pesquisa.
O método qualitativo tem necessidade muitas vezes de ir mudando de método, que é uma coisa que o CEP é contra. Tem seus motivos, né? Como a gente trabalha com isso? Esse é um debate em aberto. As ciências sociais está se organizando. Agora teve o encontro da ANPOX, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, que tem todo ano em Caxambu. E lá eles tiraram uma moção pedindo a criação de regras de ética em pesquisa em ciências sociais. Porque quando nós somos obrigados a enviar para um comitê de ética os nossos projetos, às vezes tem um estranhamento muito grande, porque as regras são da pesquisa mais... E não só quant, mais... Biologicista. Exatamente. Biologicista. Então, por exemplo, só um exemplo. Recentemente eu mandei um projeto que é assim, nós vamos fazer um projeto de 2 anos com uma equipe do serviço de oncologia. A primeira etapa da pesquisa, os primeiros 6 meses, era uma fase exploratória de observação participante e entrevistas, em que a pesquisadora ia, durante esse período, observar, conversar, discutir com a equipe qual pode ser a melhor proposta de intervenção naquele serviço. Entendi. A segunda etapa, de 1 ano, é a implantação e desenvolvimento e avaliação dessa entrevista, dessa proposta, né? Que é de cuidado integrativo. Que outras práticas chamadas complementares podem ajudar o paciente com câncer? Então, o paciente fica nauseado, fica ansioso, perde o sono. O que a gente pode fazer? Pode fazer acupuntura, pode fazer yoga, pode fazer relaxamento, pode fazer massagem. O que a equipe pensa? Reiki. O que a equipe pensa que a gente pode fazer? O comitê de ética teve muita dificuldade em aceitar isso. Porque dizia, como é que eu posso avaliar esse projeto se não existe um projeto? E a gente justificava, mas existe um projeto. O projeto é construir o projeto junto. É uma construção social. Claro. Então, nesse sentido, a pesquisa qualitativa pressupõe possibilidades de mudança, né? De construções não previstas, né? E que aí o comitê de ética tem muita dificuldade. Os comitês têm. Esse tipo de variação. Agora, uma possibilidade é, no meio do caminho, a mudança foi profunda no projeto, eu posso mandar um relatório para o comitê informando da mudança Fazer um adendo e justificando a mudança. dos projetos. Exatamente.